A paz de Deus, igreja, amém, amém, aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto. Aqueles que estão aqui conosco presencialmente, também os nossos irmãos que nos acompanham ali pelo canal da IEGA, sejam todos muito bem-vindos. E também os nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus, muito bom tê-los conosco nesta manhã. Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui esta manhã, eu creio em nome de Jesus. E se você ama o irmão que está do teu lado, dá um abraço nele. Se você não o viu essa semana, e diga a ele o quanto ele é importante para você, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Muito bom estarmos na casa de Deus. Não sei como você entrou aqui esta manhã, mas você pode sair de forma diferente em nome de Jesus. E é bom estar aqui porque na casa de Deus é lugar de refúgio, de consolo, de restauração. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda aqui neste lugar em nome de Jesus. Convido você, meu amado, para que se levante em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. Pela oportunidade que nós já tivemos de adorá-lo através dos cânticos, mas também pela oportunidade que nós vamos ter de receber uma semente. E eu oro para que esta semente ela caia em um terreno preparado, um terreno fértil, chamado coração. E eu, na autoridade de Jesus, eu repreendo toda falta de entendimento, todo o cansaço, toda a distração em nome de Jesus. Para que esta semente que vai ser lançada pelo Espírito Santo de Deus possa fazer morada em nós, que possa germinar e dar frutos em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui, pela oportunidade que nós temos de estar na casa do Pai. Lugar melhor não há do que estarmos na casa de Deus. E que o Senhor possa continuar conosco, e que o Espírito Santo de Deus possa, através da minha vida, ministrar a palavra dEle e lançar a semente que Ele já preparou em nome de Jesus. Que não seja o homem, mas que seja 100% o Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. E eu, aproveitando que todos estão de pé, convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Números capítulo 23. Lá em Números capítulo 23, no versículo 19, nós vamos ler este versículo. E ele vai ser a base para a palavra que vai ser ministrada nesta manhã. Você que não tem Bíblia, pode olhar na Bíblia do teu irmão que está do teu lado, que não trouxe. E se o irmão também não trouxe, pode olhar aqui no telão, porque nós vamos transmitir aqui. Números capítulo 23, versículo 19. Diz assim: vamos esperar colocar aqui na frente para que todo mundo possa acompanhar a leitura. Aleluia. Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aleluia. Só esse versículo está bom. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Deus tem promessas individuais na vida de cada um que está aqui. Deus tem promessas coletivas para a sua igreja.
mas Ele também tem promessas específicas na vida de cada um. Muitas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus. E Deus, Ele começa esta palavra fazendo você lembrar de cada promessa que Ele empenhou sobre a sua vida. E mais que isso, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai agir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Pode se assentar, meu amado. E diante desta palavra, nós vamos agora lá para o livro de Atos, no capítulo 1. E continuando então a nossa sequência, onde Deus tocou no nosso coração para falar sobre o ministério do apóstolo Pedro. E através da vida de Pedro, Deus tem falado conosco, porque Deus fala de missão, Deus fala de chamado, Deus fala de arrependimento, Deus fala de pessoas como nós, que tiveram chamados, ouviram o chamado de Deus e caminharam nesta terra. Amém? Então, nós já vimos como foi que Pedro conheceu o Senhor Jesus. Eu não me canso de falar. Através do seu irmão, que chegou para Pedro e falou assim: Pedro, encontramos o Cristo. Vamos lá que eu quero te apresentar também. E aí Pedro então conheceu Jesus. E ali, naquele momento, Jesus já falou assim: olha, eu vou transformar a sua vida começando pelo seu nome. E aí Deus então muda e começa a chamar Simão de Pedro. E aí então Jesus começa a fazer uma transformação na vida de Pedro. E nós já vimos então como Pedro conheceu Jesus, através de um homem que Deus usou para apresentá-lo, o corajoso. Depois do chamado de Pedro, foi confirmado por Jesus. E a palavra nos mostra o temperamento forte de Pedro. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Um homem de altos e baixos, e por isso, a sua vida também não foi fácil. E Jesus teve que trabalhar também bastante, para poder transformar o caráter de Pedro. Mas Deus nos falou semana passada, que o Senhor Ele quer transformar o nosso caráter. E o Senhor Ele leva um tempo para isso. Um tempo para a transformação de caráter. Para que aí sim, o Senhor possa nos usar, assim como Ele usou Pedro. Então nós passamos por esta fase, tudo aquilo que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, até o dia da pesca, onde o Senhor então confirma o seu chamado, o seu ministério. E Pedro, talvez naquele momento entristecido, desencorajado, porque havia negado Cristo 3 vezes. E nós vimos que Pedro, ele era um temperamento forte e vivia uma vida de altos e baixos. Momentos ele dava uma bola super dentro na gaveta, momentos ele chutava bem longe do gol. Ele falhava. Mas isso não impediu que a vontade do Senhor se cumprisse na vida dele. E ficou muito claro aqui na semana passada, que não importa como nós estamos, o Senhor nunca vai desistir de nós. Jesus, Ele nunca vai desistir de nós, nunca. Assim como Ele não desistiu de Pedro. Por quê? Porque nós lemos aqui em Números, nós lemos aqui que se o Senhor Ele faz uma promessa, Ele não deixa de cumprir. E Ele havia feito uma promessa na vida de Pedro, dizendo: Pedro, você será pescador de homens. Embora Pedro tenha falhado muitas vezes, Deus não falhou com ele. E assim também é na nossa vida, porque nós muitas vezes ainda falhamos com o Senhor, nós falhamos no nosso jeito de agir, muitas vezes, na nossa forma de caminhar, desagradamos ao Senhor, mas se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Isso ficou muito claro na vida de Pedro, e também ficou muito claro que é plano de Deus para as nossas vidas. E aí Jesus então morreu e ressuscitou. E aí quando Ele ressuscitou, Ele ficou por mais 40 dias ali com os discípulos. Que maravilha! Porque até então ainda havia muita dúvida. O próprio Tomé,
Já viu aquele ditado, que nem Tomé, só acredito vendo? Então Jesus teve que ficar ali para mostrar que tudo aquilo que ele havia dito, e que os profetas também haviam dito, era verdade. E aí, Tomé, toca aqui então, Tomé, nas minhas mãos, no meu corpo. Agora você crê que eu sou o Cristo ressuscitado? Ah, agora sim eu creio. Amém. E Jesus falou assim: feliz aqueles que não viram, mas creram. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Alguém já viu aqui? E quem creu? Feliz é você, que não viu, mas creu. Creu no testemunho destes homens. Creu na palavra do Senhor. Feliz é você. Amém, querido? Mas aí Jesus então ficou um tempo ali com eles. Continuou pregando e falando do reino de Deus, encorajando eles a fazerem a sua missão. E aí em Atos no capítulo 1 nós vamos começar a ver agora Pedro transformado, exercendo então o seu chamado. Atos no capítulo 1, no versículo 1 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Presta atenção, uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus fala de uma ordem e Jesus fala de uma promessa. De uma ordem e de uma promessa. A promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Até aqui. Então Jesus ficou um tempo ali com eles, mas Jesus foi embora. Continuando aqui, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus ficou, e agora, de agora em diante, Ele não está mais conosco. Mas Ele prometeu o quê? O Espírito Santo. Ele falou assim: eu vou, mas fiquem aqui, porque o meu Pai vai mandar o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não estiver sobre a tua vida, não saia daqui. Nossa, isso é forte demais. É forte demais. Por que é forte? Porque sem o Espírito Santo, não sai do teu lugar. Você e eu só vamos fazer a vontade de Deus, cumprir um chamado, com a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, fica quietinho no seu lugar. Mas quando descer o Espírito Santo, aí vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria e todos os confins da terra, até chegar em Barueri. Jerusalém começou lá, chegou em Barueri, chegou no Brasil, chegou em Osasco, São Paulo, Carapicuíba, Cotia, Itapevi. O testemunho chegou até nós. Nós estamos falando um fato de mais de 2000 anos. Se este fato não fosse verdadeiro, ele não chegaria até nós.
Mas não sai agora. Não sai agora. Esta foi a ordem. Fiquem aqui. Uma curiosidade. Quando foi que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo? Em Pentecostes. Pentecostes era uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa. Se Jesus ficou com eles 40 dias e falou assim: fiquem aqui até o Espírito Santo descer, e o Espírito Santo veio em Pentecostes, quanto tempo durou esta promessa para que se cumprisse? 10 dias, mais ou menos. Cumpriu rápido demais, né? Tem promessa aqui, ó, papum. Tem promessa que demora, tem semente que demora, mas tem semente que é rapidinho. Aproximadamente 10 dias eles estavam onde? Na festa de Pentecostes. E o que aconteceu lá em Pentecostes? Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Grava isso na tua Bíblia. Eles foram cheios do Espírito Santo, e naquele contexto, começaram a falar em outras línguas, porque a capacitação veio de quem? Do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. Por que a promessa se cumpriu? Porque nós lemos na palavra de Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é, Gabriel? Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não, a promessa se cumpriu. Deus tem promessa na sua vida, meu amado? Deus tem promessa na sua vida? Aleluia. Amém. Se Deus tem promessa na sua vida, essa promessa vai se cumprir. Amém, queridos? Aleluia. E aí sim, agora, com a unção do Espírito Santo, a atmosfera mudou. A atmosfera mudou. Agora sim, Pedro ele tinha condição de exercer o seu chamado. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está sobre a vida dele. E agora, com a unção do Espírito Santo, a atmosfera mudou. Se a atmosfera ainda não mudou na sua vida, talvez seja porque você ainda não é casa do Espírito Santo. E de uma forma bíblica, Deus vai nos mostrar como ser casa do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Se você não abrir os olhos da fé, você não vai compreender isso. É necessário abrir os olhos da fé. É necessário ser espiritual para entender algo espiritual. Então, agora sim, Pedro e todos os apóstolos estão preparados para irem ser testemunhas. E eles foram fazer isso. Por isso a palavra chegou aqui, até nós. Por isso o testemunho de Jesus chegou até a minha vida e até a sua vida. Porque Deus usou homens corajosos, capacitados pelo Espírito Santo, para poderem ser testemunhas de Jesus Cristo. Agora eu quero falar para você o que significa ser testemunha. A palavra original, grego, testemunha, significa martíria. O que é martíria? É falar algo que você viu, falar algo que você ouviu perante um tribunal ou pessoas. Este é o testemunho. Dizer a verdade daquilo que você viveu. E aí em um momento determinado você testemunha, você martíria. E é por isso que vem a palavra mártir. Porque os apóstolos foram martirizados, não foram? Por quê? Por causa do seu testemunho. Então, muitas vezes esse testemunho vinha com sofrimento, até com a própria vida. Muitas vezes pagavam com a sua vida uma verdade que você sustentava. E aí,
nós vemos todos aqueles que foram martirizados, começando por Estevão, e quase todos os apóstolos, incluído Pedro, que morreu crucificado de ponta de cabeça para baixo, porque iam crucificar Pedro e falou assim: não sou digno de morrer como o meu mestre, vira essa cruz aí. E ele foi então crucificado de ponta cabeça. Mártir. Então, naquela época era muito difícil ser testemunha de Jesus. Hoje é muito fácil testemunhar Jesus. Nós vivemos em uma época que está sendo até legal ser crente. Está na moda ser crente. Está na moda ser cristão. Dificilmente você vai ser martirizado hoje por ser cristão, principalmente no Brasil. Pelo contrário, às vezes. Pessoas estão empregando cristãos, porque entendem que o cristão, pelo menos ele tem um temor maior. Então vale a pena até você dizer que é cristão, para você poder usufruir da sua fé. Mas naquela época não era assim. Naquela época era muito difícil dar testemunho de Jesus. Era muito difícil dizer quem era Cristo e seguir a Jesus. Nós estamos em uma época boa para testemunhar Jesus. Nós estamos em um país bom para testemunhar Jesus. Nós moramos em uma cidade boa para testemunhar Jesus. Dificilmente você vai ser crucificado se você falar quem é Jesus, de onde vem a tua fé. Existem países que ainda sofrem e são perseguidos por isso, mas no nosso país, graças a Deus, isso não acontece. Isso não acontece. Então nós vemos aqui o cumprimento de uma promessa. Fiquem aqui até que recebam a unção do Espírito Santo. E nós agora vimos que o Espírito Santo já desceu em Pentecostes. Foi o primeiro movimento coletivo do Espírito Santo, porque ele agia muito individualmente, principalmente no Antigo Testamento. Mas agora então, olha, pela graça, o Espírito Santo ele é derramado abundantemente naquele que creu, naquele que recebeu o Evangelho, naquele que se entregou a Jesus. Automaticamente o Espírito Santo vem selar a sua vida. Então, com esta unção e com este movimento do Espírito Santo sobre a tua vida, isso é suficiente para que você possa viver o chamado que Deus tem para você. Dar testemunho de Jesus. Dar um bom testemunho de Jesus. E se a palavra de hoje tivesse um tema, seria: como dar um bom testemunho de Jesus Cristo? Como dar um bom testemunho? Eu posso testemunhar Jesus com a maneira que eu falo? Eu posso testemunhar Jesus com a maneira que eu trato as pessoas? A maneira que eu trato o meu próximo, independente se ele for chegado meu ou não? A maneira como eu me expresso, como eu caminho no meu dia a dia? A maneira como eu caminho no meu trabalho, a maneira como eu caminho na minha escola, a maneira como eu caminho na minha vizinhança, no meu dia a dia? Será que nós podemos dar um bom testemunho com a maneira de viver? Porque muitas vezes a gente acha que dar testemunho é falar da palavra de Deus. Mas muitas vezes dar um bom testemunho é não falar nada. É ficar quieto. Porque Tiago diz que o membro mais difícil de controlarmos é a nossa língua. E aquele que controla a sua língua, controla todo o seu corpo. Portanto, dar um bom testemunho também é ficar calado. É assumir o prejuízo em uma situação, em uma discussão? Certamente sim. Então o Senhor nos chama a darmos um bom testemunho. Porque o mesmo chamado que Ele fez para a vida de Pedro, Ele fez para todos aqueles que são seus seguidores. Todos aqueles que são seus discípulos. Todos aqueles que seguem Jesus, todos os cristãos espalhados pela terra, têm esse chamado, o chamado de dar um testemunho dEle. Porque desta forma, o Evangelho vai chegando cada vez mais a todos os lugares. Que Evangelho? A boa notícia. Que boa notícia? Jesus morreu, mas ressuscitou.
está sentado do lado de Deus. Então, conhecemos o Cristo. O testemunho do irmão de Pedro, conhecemos o Cristo. Esse é o testemunho. Então ele nos habilita através de quem? Através do Espírito Santo. Porque toda a capacitação vem através do Espírito. Não só a capacitação de falar do Evangelho, mas a capacitação de viver o Evangelho vem através do Espírito Santo. Eu só vou conseguir caminhar testemunhando bem se o Espírito Santo estiver sobre a minha vida. Eu só vou conseguir falar algo coerente, verdadeiro, se o Espírito Santo estiver sobre a minha vida. Então, meu amado, conforme o Espírito nos capacita. Aleluia. Agora vamos buscar aqui algo prático para a nossa vida, amém? Porque essa palavra tem que fazer sentido para você e para mim. Quando Jesus deu uma ordem, o que o povo fez? Eles saíram de lá? Não, eles obedeceram. Então a primeira característica para que você seja cheio do Espírito Santo, seja ungido, selado pelo Espírito Santo, é a obediência. Pastor, como eu faço? Vamos lá. Lição número 1, seja obediente. Obediente a quem? Jesus. Não é obediente ao pastor, obediente a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Segunda característica daquele povo, esperança. Por quê? Jesus prometeu, mas se eles não tivessem esperança, também não valeria de nada. Esperança é aquilo que nós não estamos vendo agora, porque esperança que se vê não é esperança, é algo que ainda vai acontecer. Então eles esperaram, confiantes na promessa. Obediência, esperança e fé. Fé. Quer ser cheio do Espírito Santo? Creia. Creia no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor veio, o Senhor voltou, mas Ele mandou parte dele, da Trindade, para habitar dentro de nós. Dentro de nós. Porque o Senhor sabia que sem a ajuda do Espírito Santo, este Evangelho não chegaria aonde ele deveria chegar, até o fim dos tempos. E aí Ele manda o Espírito Santo. Obediência, esperança, fé, paciência. Eles não sabiam quando seria a chegada do Espírito Santo, mas eles tiveram que ser pacientes. Nossa, mas eu louvo a Deus, porque não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. Mas eles foram pacientes até o dia que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Então a obediência, a esperança, a fé, a paciência, e esse último aqui grava também, o desejo. O desejo. Você quer ser uma pessoa batizada pelo Espírito Santo? Você deseja ser batizado pelo Espírito Santo? Você deseja ser morada do Espírito Santo? Você deseja receber o Espírito Santo? Você deseja ser capacitado pelo Espírito Santo? Você quer isso para a sua vida? Você deseja isso mais do que o São Paulo ganhar do Corinthians hoje? E ganhar depois do Palmeiras? Vai ganhar, isso aí, eu estou falando aqui, mas eu sei que vai ganhar, mas enfim, você deseja mais que isso? Tem que desejar. E ali eles ficaram, sabe por que eles ficaram ali? Porque eles desejavam. Eles já sabiam que Jesus era o Cristo. Agora, cara, vamos ficar aqui reunidos, orando, até o dia que o Espírito Santo descer sobre nós, e aí sim, vai mudar a nossa atmosfera. Vai mudar. E olha, os indícios de que esse testemunho é verdadeiro. Primeiro, muitas pessoas testemunharam da mesma verdade. Centenas, milhares de pessoas testemunhando de uma verdade. Se não fosse verdade, pelo menos um pularia fora. Pelo menos um pularia fora e falaria: não é verdade, eu não vi Jesus. Mais que isso, eles morreram pelo testemunho. Quem morreria por um testemunho falso aqui? No mínimo um deles falaria:
é mentira, é tudo uma invenção. É tudo uma invenção. Segundo indício. Terceiro indício, quando o anjo vem falar com Maria, a palavra de uma mulher não tinha força naquela época. E o anjo aparece para Maria, e a palavra de uma mulher teria força. Olha, o anjo disse que ele ressuscitou, e o anjo falou que logo, logo ele estará conosco de novo. E a palavra de uma mulher teve poder, teve força naquela época. São muitos os indícios de que esse testemunho é verdadeiro. 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 Quando estavam maltratando e prendendo os discípulos pelo testemunho, teve um homem chamado Gamaliel, que era um dos mestres. Ele falou assim: gente, para, deixa os caras irem embora, porque já apareceram outros com falsas doutrinas, e estas doutrinas não prevaleceram. E ele citou 2. Um deles era Teudas, se eu não me engano. Ele veio falando de algo, e ele morreu, se dissipou. Se esses caras estão falando mentira, também vai se dissipar. Mas se eles estão falando algo de Deus, Gamaliel disse: estaremos lutando contra Deus, não contra esses homens. E aí soltaram eles. Mais um indício do que esse testemunho ele é verdadeiro, de que tudo o que está aqui é verdade, que realmente existe uma vida eterna, que realmente existe uma morada preparada para você e para mim, que todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus Cristo serão salvos. É verdade. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Jesus morreu por você. Eis que surgiu um novo rei. Um novo rei surgiu. E aí, com a unção do Espírito Santo, aquelas pessoas, e Pedro estava preparado para ser testemunha. Você está preparado para ser uma testemunha? Você acha que Pedro tinha esta autoridade aqui? Olha, Atos capítulo 2, versículo 14. Vocês acham que Pedro, sem a capacidade do Espírito Santo, ele teria autoridade para fazer isso aqui? Olha só, Atos capítulo 2, versículo 14. Quando eles estavam ali orando em línguas, e não eram línguas estranhas, tá? Eram línguas diferentes, porque haviam muitas pessoas naquele lugar de outros países. E cada um começou a falar a língua daquele país, para que todo mundo entendesse. O que acharam? Versículo 14. O versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: beberam vinho demais. Acharam que eles estavam bêbados. E aí vem Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz, por quê? O Espírito Santo te capacita. Então Pedro, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E depois em casa vocês leiam o que o profeta Joel profetizou: que realmente o Espírito Santo viria sobre a terra. Então Pedro agora tem o quê? Que ele não tinha antes: autoridade. E Pedro começa a testemunhar. Mais para frente, versículo 36. E Pedro agora começa a dizer: olha, eles não estão bêbados. Aconteceu o que o profeta Joel profetizou, que o Espírito Santo desceria sobre a terra, que o Espírito Santo encheria a terra. E falou também sobre os dons do Espírito Santo. E dentre esses dons, Pedro começou a falar que os filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões, velhos teriam sonhos, que o Espírito Santo seria derramado sobre os servos e as servas naquele dia. E aí ele mostraria maravilhas do céu. Então Pedro começou a dizer aquilo que havia sido profetizado. E a promessa se cumpriu. E aí, lá no versículo 36, acompanhem comigo. Pedro, ainda na sua pregação: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram,
Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro está fazendo? Testemunhando. E ele continua cheio de autoridade. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Meu Deus. Pedro respondeu, grava isso no teu coração, nem é na tua Bíblia, é no teu coração. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para perdão dos seus pecados. E receberão o quê? Receberão o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para mim e para você, meu amado. É para mim e para você. E sabe quem respondeu assim? O que faremos? Sabe quem respondeu isso? Aqueles que haviam crucificado Jesus. Pedro estava falando para aqueles que haviam crucificado Cristo. Olha, aqueles que vocês crucificaram, Ele é o Senhor e Deus, Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é aquele que todos os profetas falaram. Mas vocês crucificaram Ele. E aí esses caras então entenderam isso, porque era plano de Deus, e perguntaram: ferrou? Matamos o Cristo, o que faremos? E aí Pedro disse assim: arrependei-vos, porque a promessa também é para você, a promessa também é para você que crucificou o Cristo. E se você se arrepender, o seu pecado será perdoado, e você também vai receber o dom do Espírito Santo. Meu Deus, ele estava pregando para aqueles que mataram Cristo. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que aqueles que mataram Cristo também estão contemplados com este amor. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, não importa como você está, Jesus te ama. O plano dele não mudou para a sua vida. O plano dele continua sendo um plano de bênção, um plano bom, um plano de vitória, um plano de saúde, de prosperidade. O plano dele não mudou. Por quê, pastor? Porque ele não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. O plano não mudou. Talvez nós tenhamos que nos alinharmos com a vontade dele e abandonar o pecado. Essa é a nossa luta. É a luta com a nossa carcaça, com a nossa carne. Mas se você se arrepender, e a pregação hoje também é de arrependimento, e eu creio que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Pedro está sobre a minha vida. Arrependa-se. Não fica olhando para trás, olha só no retrovisor. Você tem que olhar para Jesus, mas olha para o retrovisor para ver o que está passando e se arrependa. Mas continua olhando para frente, porque Deus ele tem uma nova história. Eu sempre digo isso: o dia de amanhã é uma página em branco na sua vida. Você pode escrever uma nova história na sua vida. Você pode escrever uma história de um testemunho de Jesus. Você pode escrever uma história de viver chamado de Deus. Você pode viver uma história que Deus desenhou para você. Daqui para frente. Daqui para frente. Amém? Amém. E para encerrarmos, por que é bom? Por que nós temos que ser testemunhas? Vamos lá, e a gente vai encerrar. Atos capítulo 1, verso 8, nós já lemos. Por quê? É uma ordem. O Senhor nos ordenou. A ordem que Ele deu para os discípulos. Você é discípulo? Você é seguidor de Jesus? Você é um cristão? É para você também. Ser testemunha por quê? Porque Jesus ordenou. E ser testemunha então é um ato de obediência a Deus. Presta atenção, meu querido. Presta atenção. Meu Deus, o que Deus quer falar com você? Gente,
Isso aqui que a gente está vivendo agora pode ser simplesmente um mero culto, Nicolas. Pode ser simplesmente uma palavra que ela vai se dissipar na sua vida. Você pode ir embora para sua casa, começar a viver o teu dia a dia, você nem vai lembrar o que foi pregado. Mas essa pode ser uma palavra que vai transformar a sua vida, que vai te colocar no caminho do Senhor, que vai colocar você de novo no norte que o Senhor tem para a sua vida. Você escolhe. Então, primeiro, porque é uma ordem. Segundo, 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 12. Por quê? Porque nós falamos de Pedro, mas outras pessoas começaram a testemunhar. Outras pessoas tiveram o mesmo chamado. Paulo não estava lá. Paulo não fazia parte dos 12. Mas ele também tinha um chamado de testemunhar. E aí agora o apóstolo Paulo está o quê? Vivendo o seu chamado. E o apóstolo Paulo agora, escrevendo para Timóteo, ele diz assim, no versículo 12 do capítulo 1. Paulo diz: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Ou seja, o Senhor viu a minha ignorância, me tirou de um lugar ruim e me colocou na rocha. E agora eu tenho o quê? Eu tenho prazer. Agora, ser testemunha para mim é um privilégio. Agora Paulo agradece a Deus porque ele está sendo testemunha. Agora para ele ser testemunha é algo que movimenta a sua vida, que move a sua vida. Então, ser testemunha para quê, pastor? Porque é uma ordem, porque é um privilégio. Nem todos foram chamados. Nem todos foram convocados para estarem hoje dentro de uma igreja. Muitos estão ainda curando uma ressaca do Lollapalooza. Eu nem sei, deve estar acontecendo, né? Direto, né? Não para aquele negócio. Mas você está aqui. Por que você está aqui? Pergunta para o Senhor e Ele vai te responder. Primeiro é uma ordem, segundo é um privilégio. Terceiro e último, Efésios capítulo 1. Volta um pouquinho. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo continua então testemunhando. E aqui, no versículo Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Para aqui, porque é vontade de Deus. Ninguém está aqui porque é a sua própria vontade. Você está aqui, e Paulo estava nesse lugar, porque era a vontade de Deus. Uma ordem e uma vontade. Ele não dá uma ordem porque ele não tem vontade. Ele dá uma ordem porque estava dentro do plano dele, vontade de Deus. E Paulo está ali, por quê? Pela vontade de Deus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. E aí ele fala no versículo 2: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ei, existe vontade de Deus, existe propósito de Deus, existe plano de Deus, para que você possa ser uma testemunha fiel. E aí, esta unção do Espírito Santo foi se derramando sobre a terra. E ela chegou até uma mulher chamada Suelen. Acho que vocês conhecem. Suelen, minha esposa. E ela foi testemunha de Jesus. E ela testemunhou Jesus para mim.
Que coisa louca, né? Por quê? Porque tinha um plano na vida dela. Tinha um propósito. Que ela pudesse falar de Jesus para um largado. Para alguém que estava perdido nessa terra, chamado Ricardo. E aí, esse amor chegou até a minha vida. Mas Deus usou pessoas para falarem dele para a Suelen. Usou a Suelen para falar para mim. E tem me usado para falar a outras pessoas. E eu vou continuar falando até o último dia da minha vida. Porque eu sou bom? Não tem nada de bom em mim. Mas existe um Deus que me capacita e que está dentro de mim. E o nome deste Deus é Espírito Santo. Pior que Pedro. Certamente escorrego mais que Pedro. Mas ele continua me amando. Sabe o nome disso? Graça. Graça. A graça que existe desde o primeiro homem que pisou nessa terra. Adão. Pecou. Mas a graça alcançou Adão. Todos os outros homens pecaram. Mas a graça alcançou esses homens. E a graça continua nos alcançando até hoje. Essa é a diferença da nossa religião. Que eu chamo Jesus Cristo. Ah, minha religião é o Cristo. Eu sou cristão. Ah, mas a minha religião fala de justiça, fala de verdade, fala de caráter. Mas a minha religião é Jesus. E o que ele tem de diferente? Graça. Graça. Que só ele tem e mais ninguém tem. E essa graça nos alcançou. Amém? Aleluia. Aleluia. Debaixo desta graça, nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico. E nós cantamos aqui, olha que coisa maravilhosa. Vocês se lembram qual foi o primeiro louvor que nós cantamos? Eu não tenho boa memória, por isso eu tenho que anotar as coisas. Tens liberdade aqui. Sou tua casa, tua morada. Entra, faz mudança na minha vida. E o refrão é: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vem, Senhor, fazer morada em mim. Nós cantamos isso aqui hoje. Por que o Senhor preparou este louvor? Porque Ele queria semear esta palavra na sua vida hoje. E eu convido você a fazer parte deste plano de Deus. Eu convido você a ser testemunha de Jesus Cristo, do jeitinho que você é. Com seus cabelos grisalhos. Com seus cabelos grisalhos. Com seus cabelos longos. Com seus cabelos brancos. Do jeito que você é. O convite é: seja testemunha de Jesus. Tem algo para Ele melhorar em você? Eu não sei, mas Ele sabe. Permita que Ele melhore. Permita que Ele transforme o seu caráter, para que você possa viver esta verdade e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que nos acompanharam pelo canal da IEGA. Convido vocês a participarem do culto presencialmente conosco, todo domingo às 10, aqui na Alameda Araguaia 681, em Alphaville. E nós vamos nos despedir daqueles que estão em casa agora, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua semana, em nome de Jesus.